Bom, vou tentar ser breve para a gente não passar muito do meio-dia. Aproveitando então o gancho de Enio, eu vou falar agora sobre antibiótico profilaxia cirúrgica. Vou apresentar primeiro uns conceitos mais gerais, né, de por que a gente usa antibiótico na cirurgia, qual é o sentido disso, qual é a razão desse uso, e depois falar um pouquinho de situações mais específicas do que a gente tem aí de guidelines de referência para algumas especialidades. Então, as infecções de sítio cirúrgico, elas correspondem a 38% das infecções hospitalares, o que é um número bem importante. Então, e 2/3 dessas infecções, elas acabam sendo na própria incisão da cirurgia, para a nossa sorte, né? Porque são infecções mais superficiais e, teoricamente, mais fáceis da gente tratar. E elas têm um grande problema, que é o aumento da permanência hospitalar. Elas chegam a aumentar aí, em média 10 dias o tempo de internação do paciente. Que às vezes era um paciente que poderia ir 1, 2 dias estar indo para casa, ele acaba fazendo uma infecção de sítio cirúrgico, acaba tendo que ficar mais tempo internado, correndo o risco de fazer outras infecções durante essa internação. E uma coisa muito importante da gente saber e ter em mente é que as principais fontes dessa infecção são a flora da própria pele do paciente, ou da mucosa ou do trato gastrointestinal. Então, os germes que vão causar esse tipo de infecção são os germes do paciente que ele já tem e já traz com ele, tá? Na grande maioria dos casos. A gente tem alguns trabalhos americanos aí mostrando quais seriam esses patógenos que são mais frequentemente isolados em infecções de sítio cirúrgico, né? E aqui o Staphylo aureus, ele é o grande campeão, ele é o mais frequente, seguido logo atrás pelo Staphylo coagulase negativo, o que faz todo sentido. Se são germes de pele, quais são os germes mais frequentes na nossa pele? São esses dois. E aí com menor frequência os enterococos e a E. coli. Essa aqui é uma série que foi de 1986 a 1996, e depois a gente tem uma série mais recente, que foi até 2007, essa aqui até 2005, que mostrou que não houve mudança nisso. A gente continua tendo o Staphylo aureus como mais frequente. Aqui, como é uma série americana, eles já têm relato de Staphylo aureus resistente à oxa na comunidade, né? Mas aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade. A gente tem alguns casos isolados, a gente já atendeu alguns pacientes lá no Giseuda com suspeita de Staphylo aureus resistência à oxa comunitária, de paciente que nunca tinha passado pelo hospital, nunca tinha ficado internado antes, mas isso é raro, né? A gente não vai escolher a nossa profilaxia cirúrgica pensando nisso na maioria dos pacientes. E também o Staphylo coagulase negativo aqui em segundo lugar, enterococo e E. coli. Então, desde 1986 até essa série de 2007, continuam sendo os mesmos germes, os germes que a gente vai encontrar nessas infecções de sítio cirúrgico. Então, qual é o racional do uso dessa antibiótico profilaxia? Quais são as coisas que eu tenho que ter em mente para pensar em usar essa profilaxia? Ela tem que ser sempre um curso breve de antibiótico, e o breve aqui é no máximo 24 horas. A gente tem vários trabalhos de várias especialidades, com vários tipos de cirurgia, mostrando que não tem nenhum benefício em usar mais do que 24 horas de antibiótico. Não importa qual é a cirurgia, não importa se eu tenho dreno, se eu tenho sonda, 24 horas é realmente o período máximo que tem se preconizado. Tem trabalhos mostrando o contrário, que se a gente usa mais de 24 horas, a gente aumenta o risco de infecção, e pior ainda por infecção por germe resistente. Então, é um curso breve mesmo, de preferência só durante a cirurgia, durante o ato operatório. Por que isso? Porque o objetivo da antibiótico profilaxia cirúrgica é reduzir o número de micro-organismos que estão presentes no sangue quando a gente vai fazer o corte no tecido. Então, quando a gente vai fazer a incisão cirúrgica, esse é o momento mágico que o antibiótico precisa estar ali para evitar que a gente tenha infecção. Então, se o meu objetivo é reduzir o número de micro-organismos que estão presentes no sangue e nos tecidos durante o ato cirúrgico, por que eu vou usar antibiótico por 2 dias como profilaxia cirúrgica? O ato cirúrgico ele não dura 2 dias, ele dura 4 horas, 6 horas. Então, esse aqui é o racional.
Tá? Eu preciso desse antimicrobiano presente no sangue e nos tecidos no momento que eu estiver fazendo a incisão cirúrgica, no momento que eu estiver manipulando esses tecidos. Tá? Então, o ideal é que essa administração ela seja feita pelo anestesista no momento da indução anestésica. A maioria dos trabalhos e dos guidelines coloca que esse antibiótico ele tem que ser administrado preferencialmente 30 minutos antes do início da cirurgia, da incisão, né? De 1 hora a 30 minutos antes da incisão. Para que isso? Para eu garantir que eu vou ter nível sérico adequado desse antimicrobiano e principalmente nível tecidual adequado desse antimicrobiano. Por isso essa administração não pode ser, fiz o antibiótico agora e vou começar a cirurgia. Ela tem que ter esse tempo, que o ideal é que seja de 30 minutos, para o antibiótico conseguir chegar lá no tecido onde eu vou estar cortando e evitar que aconteça a infecção. E ele vai ser sempre indicado ou não de acordo com o grau de contaminação da cirurgia. Tá? Existem algumas outras situações em que a gente vai indicar também, mas o principal, o mais importante que a gente tem que pensar se eu vou usar antibiótico nessa cirurgia ou não, é o quanto essa cirurgia é contaminada. Tá? E aí como é que a gente vê isso? Como é que a gente define a cirurgia, se ela é limpa, se ela é contaminada? A cirurgia limpa é aquela onde eu não tenho sinais de inflamação na pele, nos tecidos onde eu vou estar operando, onde eu não vou abrir trato respiratório, gastrointestinal ou urinário. Tá? Então é uma cirurgia limpa, que o paciente não tem infecção presente no momento que eu estou fazendo a cirurgia e que eu não vou fazer abertura de trato respiratório, gastrointestinal ou urinário. Certo? Esse tipo de cirurgia, normalmente eu não preciso usar nenhum tipo de antibiótico profilaxia, a não ser que eu tenha um paciente com algum fator de risco para complicação ou que seja uma cirurgia em que, em ocorrendo uma infecção, eu vou ter um prejuízo muito grande para o paciente. Como é que exemplos a gente pode dar de situações de cirurgia limpa em que a gente usa profilaxia? Uma cirurgia de sistema nervoso central, por exemplo, uma neurocirurgia. Não vou abrir trato respiratório, nem gastrointestinal, nem urinário, mas se o paciente fizer uma infecção no pós-operatório, essa vai ser uma infecção grave e com potencial de deixar sequela. Então, nesse caso, mesmo sendo uma cirurgia limpa, o risco de eu ter uma complicação relacionada à infecção e as sequelas que isso pode deixar se sobrepõe e eu vou ter, então, um benefício em usar o antibiótico profilático. Mas nos outros casos de cirurgia limpa, que não tenham esse risco, não tem indicação da gente usar. As principais indicações são aqui, na cirurgia potencialmente contaminada e na cirurgia contaminada. Quando eu tenho uma infecção, quando eu tenho presença de infecção clínica conhecida, uma víscera perfurada ou presença de tecido desvitalizado, aqui já não tem mais lugar para profilaxia, porque aqui eu tenho uma infecção estabelecida. Aqui eu vou usar tratamento. Aí eu vou iniciar esse tratamento durante o ato operatório e vou manter esse tratamento aí por 7, 10 dias, porque eu já sei que tem infecção, então aqui eu não vou prevenir nada, a infecção já está lá. Eu vou tratar o que já tem. E aqui que são os casos em que a profilaxia se encaixa melhor, que é uma cirurgia potencialmente contaminada, né? Ela pode ser contaminada ou não, mas ela tem um risco em potencial, que é quando eu vou fazer abertura de trato respiratório, gastrointestinal ou urinário, né? Que são locais do nosso organismo que a gente tem uma concentração maior de bactérias, mas essa abertura vai ser em condições controladas, tá? Não é uma cirurgia de cólon, por exemplo, né, que é uma cirurgia que ela é contaminada, porque eu não tenho como controlar. Aquilo ali tem um risco grande da gente ter extravasamento de material orgânico, por maior cuidado que se tenha com a técnica, né? E a cirurgia contaminada é aquela onde a gente tem quebra na técnica estéril, né? Por algum motivo houve essa quebra de técnica, tá? Alguma coisa que deveria ser estéril não estava estéril e entrou em contato com o campo cirúrgico, ou que eu tenho a contaminação do trato gastrointestinal, né? Que é esse caso da cirurgia de cólon, por exemplo, que eu tenho extravasamento de alguma quantidade ali, mesmo que pequena, de secreção vindo dessas vísceras. Então essa é uma cirurgia que a gente diz que foi contaminada.
a indicação, né, nos casos de infectada, sempre vai ser antibiótico terapia, né? Quando eu tenho uma cirurgia contaminada, eu vou indicar sempre a antibiótico profilaxia. E quando eu tenho uma cirurgia potencialmente contaminada, eu vou indicar na maioria dos casos, mas não todos, tá? E na cirurgia limpa, só naquelas situações especiais, como eu falei da neurocirurgia, por exemplo, quando as consequências de uma infecção são muito grandes e podem ser muito desastrosas para o paciente. Então, quando é que eu vou indicar a profilaxia numa cirurgia limpa ou potencialmente contaminada? Lembrem que na contaminada é sempre. Na limpa e na potencialmente contaminada em alguns casos. Então, quais são esses casos? Paciente idoso, né? Aqui idoso definido como quem tem mais de 70 anos. Paciente imunocomprometido, que está em quimioterapia, paciente que tem AIDS ou que usa alguma imunossupressão. Paciente muito desnutrido, né? Às vezes é aquele paciente com câncer, que ainda não está fazendo quimioterapia, mas ele chega muito desnutrido para a cirurgia, então ele tem um risco maior de infecção. Paciente com obesidade mórbida também tem risco aumentado de infecção, também merece profilaxia. Diabetes descompensado. Se é uma cirurgia de urgência, porque eu não vou ter como preparar esse paciente nas melhores condições para fazer a cirurgia, então eu tenho um risco maior de contaminação também. Paciente com valvulopatia reumática. Quando eu vou colocar uma prótese, porque daí a gente entra naquela situação de que se eu tiver uma infecção, uma cirurgia com colocação de prótese, eu tenho um problema aí dos grandes, porque geralmente eu acabo tendo que remover essa prótese. Procedimento que tem uma extensa dissecção tecidual, que vai ficar com uma circulação precária. Essa é uma cirurgia muito grande, que eu vou dissecar muito tecido. Isso vai diminuir a perfusão. Então aqui também é uma indicação, mesmo que a cirurgia seja só potencialmente contaminada, ou até que seja uma cirurgia limpa, da gente usar a profilaxia também. Se eu precisei fazer uma reintervenção nesse paciente nos primeiros 7 dias de pós-operatório, né, independente do tipo de cirurgia que for, e se eu tenho 3 ou mais comorbidades. Aquele paciente ótimo de operar que os cirurgiões adoram, né? Que ele é diabético, tem insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, cheio de comorbidades, cheio de complicações. Então, esse paciente a gente acaba optando também por fazer a profilaxia, mesmo que a cirurgia seja só potencialmente contaminada ou até mesmo uma cirurgia limpa. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos esquemas recomendados, né? Isso aqui foi baseado nas recomendações da USP e em alguns guidelines que a gente tem, europeus e americanos, para profilaxia cirúrgica. Mas assim, como que a gente está querendo evitar infecções basicamente com os germes da pele, né, com Staphylo aureus, com Staphylo coagulase negativo? Profilaxia cirúrgica, na grande maioria dos casos, é igual a cefazolina. Tá? É o antibiótico que, quando vocês forem para o centro cirúrgico, às vezes ele já até vem no kit da cirurgia, vem junto a cefazolina, porque é o antibiótico mais usado mesmo. É uma cefalosporina de primeira geração, que tem uma boa cobertura tanto para Staphylo aureus quanto para Staphylo coagulase negativo, que são os germes que vão estar envolvidos na infecção na grande maioria dos casos. Tá? Isso só vai mudar quando eu tenho uma cirurgia coloretal, né, que eu tenho o risco aí de ter gram-negativos e de ter anaeróbios, ou quando eu tenho alguma cirurgia que está abrindo via urinária também. Tá? Que daí a gente usa, na grande maioria dos casos, a cefoxitina, que é uma cefalosporina de segunda geração, que tem uma boa ação contra gram-negativos e que cobre também anaeróbios. Tá? A dose ela sempre vai ser de 1 grama, tanto da cefazolina quanto da cefoxitina, a não ser que o paciente tenha mais de 90 quilos, aí a gente tem indicação de fazer dose dobrada, tá? E preferencialmente apenas na indução anestésica, certo? A gente tem indicação de repetir essa dose se a cirurgia ela se prolonga, tá? Daí no final a gente vai ver essas indicações. Então, dentro da cirurgia geral, as cirurgias de esôfago, gastroduodenal e jejum, eu posso optar ou pela cefazolina, né, ou se eu acho que é uma cirurgia de jejum, que eu preciso já cobrir alguns germes que podem ser da coloretal, a cefoxitina. Para vias biliares e pâncreas, a mesma coisa.
E para a cirurgia coloretal, aí a preferência é a cefoxitina ou então a cefazolina associada ao metronidazol, para a gente ter essa cobertura para anaeróbio também. Né? Aqui, na cirurgia coloretal, pelo risco maior de contaminação, se recomenda fazer 24 horas de profilaxia. Né? Então, faria 1 grama da cefoxitina na indução anestésica e depois mantém de 8 em 8 horas para completar 24 horas. Não mais do que isso. Aquilo que eu estava falando das evidências, né? Então a gente tem esse trabalho que foi de 2008, que mostrou que prolongar a profilaxia por mais de 24 horas não diminuiu o risco de infecção de sítio cirúrgico depois de cirurgia gástrica ou coloretal eletiva, tá? Então, eles mostraram que não houve benefício, né, com o aumento da duração do antibiótico, não houve uma diminuição no risco de incidência de infecção de sítio cirúrgico. Esse outro trabalho eles compararam só fazendo intraoperatório, né, com estender a profilaxia em pacientes com cirurgia para câncer gástrico, né? Então, eles viram que exceder esse tempo de profilaxia, né, para um tempo de até 2 dias depois do pós-operatório, não teve benefício também. Então, usar só durante o intraoperatório não aumentou a incidência de risco de infecção de sítio cirúrgico. Para a cirurgia torácica, então, a grande maioria das cirurgias que são consideradas limpas, né, como uma ressecção pulmonar pequena, que seja em cunha, uma cirurgia de mediastino que não vá abrir esôfago nem traqueia, biópsia de pleura ou biópsia pulmonar ou broncoscopia, a gente não tem indicação de usar nenhuma profilaxia. Tá? Cirurgias maiores, que eu vou fazer lobectomia, segmentectomia, pneumectomia, ou fazer biópsia transbrônquica, aí sim eu tenho indicação de usar. A maioria dos locais coloca cefazolina apenas na indução anestésica. Algumas referências colocam que poderia ser usado até 24 horas, mas não mais do que isso. Para a cirurgia ginecológica também a cefazolina é a indicação principal, né? As cirurgias menores como conização, miomectomia não precisariam usar. E a indicação que eu teria para a cefoxitina é na exanteração pélvica, né, que é uma cirurgia extensa, que eu vou ter imobilização de tecido, vou ter uma extensa dissecção. E na vulvectomia e na correção de fístula, a indicação não é de profilaxia, que a gente dê tratamento já, porque são cirurgias que geralmente já tem infecção associada no momento que vai fazer a cirurgia. Então aqui a gente já trata, não vai fazer profilaxia. Para cabeça e pescoço, a gente tem, isso aqui é do Medscape, a gente já tem alguns trabalhos assim, bem específicos para esse tipo de cirurgia, mostrando que os principais organismos envolvidos são os da flora orofaríngea, né, bacterióides, pode ser E. coli também, Klebsiella, e os gram-positivos. E aqui a recomendação é clindamicina, que vai ser feita 600 mg a cada 8 horas por 4 doses, tá? Que é o antibiótico recomendado. Quando a gente tem uma ferida contaminada, né, ou é uma cirurgia extensa de cabeça e pescoço. Aqui eles estão recomendando só clinda, né, mas a gente vê que na prática a maioria dos cirurgiões acaba associando com gentamicina. Então a gente até, isso aqui foi feito lá para a Liga, né, para a Liga contra o Câncer, então a gente tem muita cirurgia de câncer, de cabeça e pescoço com lesões extensas, então a gente acabou optando por manter a gentamicina junto, né. Se é uma cirurgia limpa, de grande porte, a gente pode usar só a cefazolina se ela não vai ter, é uma cirurgia só externa, que não tem entrada em boca, né, que não vai ter contato com mucosa, a gente pode usar só a cefazolina. Mas se ela vai ter contato com mucosa, se é uma cirurgia potencialmente contaminada, a gente indica fazer a clinda associada à gentamicina, lembrando que a gentamicina é dose única, né, e por 24 horas, né, mas esse é o tempo máximo que se usa. E se já tiver sinais de infecção, tiver inflamado, tiver úlcera ou alguma secreção purulenta,
aí é tratamento, aí já não é mais profilaxia. E aqui também, né, o estudo feito na cirurgia de cabeça e pescoço, comparando 1 dia contra 5 dias de terapia, que também mostrou que não teve benefício na administração de antibióticos por mais de 24 horas. E a urologia? A urologia costuma ser um problema em questões de profilaxia cirúrgica, porque geralmente são os cirurgiões que gostam de usar antibiótico por mais tempo. Ah, porque o paciente ficou com sonda, vamos deixar até ele tirar a sonda. Não tem nada que mostre benefício nisso. E para a felicidade dos infectologistas, é a especialidade que tem não só um, mas 2 guidelines falando sobre profilaxia cirúrgica em urologia. Um que é esse, que é da Associação Americana, que é de 2008, então tá fresquinho ainda. E esse que é da Associação Europeia, que é mais novo ainda, que é de 2012. Então, isso facilita bastante a nossa vida. E aqui, para chamar atenção, eles colocam, independente do tipo de procedimento ou de cirurgia que é, independente do antibiótico que se vai usar, todos eles com indicação de 24 horas ou menos para a duração da terapia. Então, realmente não tem justificativa para usar mais do que isso. Mesmo cirurgia envolvendo intestino, 24 horas ou menos de terapia. Envolvendo implante de prótese, 24 horas ou menos de terapia. Então, realmente não tem nenhuma evidência que mostre benefício, não tem justificativa para usar mais de 24 horas. Se está achando que aquele paciente tem um risco maior de ter infecção ou que ele tem uma infecção, então é tratamento. Então, a gente vai fazer 7 dias, 10 dias. Agora, 3 dias... Não tem justificativa nenhuma na literatura para isso. Então, nas cirurgias urológicas que são ambulatoriais, como cistoscopia, estudo urodinâmico, biópsia transretal de próstata, colocação ou remoção de catéter urinário, a gente pode usar a ciprofloxacina de comprimido, né, faz de 12 em 12 horas, por 24 horas. Lembrando que o paciente tem que tomar o primeiro comprimido. Aí o ideal é mais em torno de 2 horas antes da realização do procedimento. Tá? E se a gente for fazer uma droga injetável, a gente pode usar a cefoxitina também, que vai cobrir E. coli, Klebsiella, proteus, todos aqueles germes que podem estar lá colonizando a via urinária do paciente. Para a cirurgia renal percutânea também a gente indica a cefoxitina, né, pelo mesmo motivo, também por 24 horas, não mais do que isso. Aqui poderia ser usada a ciprofloxacina também, poderia, né, mas a gente tenta evitar no paciente que tá no hospital usar como profilático um antibiótico que a gente usa como terapêutico. Por que isso? Porque, querendo ou não, por mais cuidado que a gente tenha na administração da profilaxia, ela pode acabar induzindo alguma resistência. Né? O maior exemplo disso é a isoniazida que a gente usa para tuberculose. Por mais que se cuide, que se tenha cuidado com essa isoniazida, os níveis de resistência vêm aumentando cada vez mais. Tanto que em 2009 a gente teve que acrescentar uma 4ª droga ao esquema tuberculostático, porque a resistência primária à isoniazida já está em 6% no Brasil. E aqui não é diferente. Por mais que a gente use só por 24 horas, que nem sempre é o que acontece, a gente tem um risco sim de estar desenvolvendo resistência nesses micro-organismos. Então a gente preferencialmente não deve usar para profilaxia dentro do hospital um antibiótico que a gente usa para tratar. Ou é profilaxia e eu vou usar só para profilaxia, ou é para tratamento e eu vou usar só para tratamento. Por isso que a gente não gosta de prescrever aqui a ciprofloxacina, porque ela é o principal antibiótico que a gente usa para tratar a infecção urinária nesses pacientes quando eles internam. Então, se eu ficar usando para profilaxia, vai acontecer o que já está acontecendo. Daqui a pouco ela não funciona mais para tratar a infecção urinária. Então, nesse caso aqui que eu vou usar por via oral, que é um paciente que não vai ficar internado, a gente usa a cipro, ela tem uma cobertura adequada para todos esses germes. Mas se é um paciente que vai ficar no hospital e que vai receber o antimicrobiano injetável, a gente tem dado preferência para usar a cefalosporina de 2ª geração, que tem a mesma potência, ela só não pegaria pseudomonas, mas que não é um germe frequente nesse tipo de paciente,
contra E. coli e Klebsiella, ela tem a mesma efetividade, a mesma eficácia que a ciprofloxacina. E essa vantagem de não estar fazendo resistência. Cirurgias abertas e laparoscópicas, então se não tiver entrada no trato urinário, a cefazolina é o suficiente, que eu só preciso cobrir os geles de pele. E se envolver intestino ou implante de próteses, a cefoxitina. Nas prostatectomias, a gente tem que fazer uma urocultura antes do procedimento. E se a gente isolar algum gélio nessa urocultura, a gente vai fazer tratamento para esse gélio que foi isolado na urocultura. Caso a urocultura venha negativa, então eu vou fazer só a cefazolina. Por quê? Porque eu já testei essa urina e não tem gélio nessa urina. Então eu só preciso prevenir os gélios que são de pele. Então a cefazolina está adequada. Né? Mas sempre lembrar de fazer a urocultura antes. Amputação de pênis também a cefazolina só é suficiente. Esvaziamento inguinal, a mesma coisa. E quando eu tenho fístulas ou eu tenho tumor de bexiga, aí eu preciso fazer terapia, porque são situações em que eu tenho infecção, que eu tenho muita contaminação, então eu já tenho que fazer um antibiótico pelo tempo de tratamento. Lembrar sempre de dobrar a dose da cefazolina e da cefoxitina se eu tenho um paciente com mais de 80 quilos, né? Eu vou fazer 2 gramas. E fazer o repique do antibiótico caso a cirurgia dure mais de 4 horas, se eu estiver usando cefazolina ou cefoxitina. E caso ela dure mais de 6 horas, se eu estiver usando a clindamicina. Naqueles pacientes que têm alergia a penicilinas e que não toleram o uso dos beta-lactâmicos, a gente pode substituir tranquilamente pela clindamicina na dose de 600 mg, que é o que a gente recomenda para a maioria desses pacientes. Nem todos os pacientes que têm alergia à penicilina vão ter alergia a cefalosporinas, né? Mas caso a gente encontre essa situação, a clindamicina está indicado. Lembrar sempre de evitar o uso de quinolonas e cefalosporinas de terceira geração, pelo risco da indução de resistência e pelo fato da gente usar esses antibióticos como tratamento, né? Então não misturar as coisas, ou é profilaxia, usa antibiótico diferente, que é só da profilaxia, se é tratamento, usa só os antibióticos de tratamento. E eles aumentam também a colonização e o risco de infecção por enterococo resistente à vancomicina. Ainda não é uma realidade muito frequente aqui no Rio Grande do Norte, mas a gente já começa a ter alguns relatos, né, em alguns hospitais de Natal, pelo menos, de enterococo resistente à vanco. Já é comum no Brasil, no sul e sudeste a gente tem muito, é um patógeno difícil de tratar, então se a gente puder evitar que ele apareça por aqui, melhor. Lembrar que essa profilaxia não deve ultrapassar 24 horas. Como eu mostrei para vocês, a gente tem vários trabalhos mostrando que não tem benefício, não importa qual seja o tipo de cirurgia, de uso de mais doses, né? E que a presença de dreno, prótese, catéter e sonda não alteram a duração da profilaxia. Tá? O antibiótico precisa estar lá no momento da cirurgia. Então, no momento que a gente vai fazer a incisão cirúrgica. O fato de ficar com dreno, prótese, sonda, e a gente ficar usando esse antibiótico, a gente está ajudando a selecionar a bactéria resistente, que vai ficar aderida naquela sonda, naquele dreno, naquela prótese, e se o paciente vier a ter uma infecção, vai ser uma infecção mais grave por um germe mais difícil de tratar. Então a gente acaba mais atrapalhando do que ajudando. E aqui só para vocês verem algumas referências. Eu não falei de todos os tipos de cirurgia, porque senão dá uma aula aí de uma manhã inteira, mas tentei colocar os principais procedimentos, né, que a gente tem, e fico à disposição aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Sim, trauma sim, porque é potencialmente contaminado, né? Cirurgia de trauma geralmente é um paciente que caiu na rua ou caiu dentro de casa, então são ferimentos que têm contaminação. E aí a gente tem que usar já uma cobertura um pouquinho maior, geralmente se indica cefoxitina nesses casos, para cobrir tanto os germes da pele quanto gram-negativos que podem estar no ambiente, que podem ter causado uma infecção. Nesses casos, não.
Só se a gente tem muito tecido desvitalizado ou foi um corte muito profundo, muito grande, aí teria indicação. Mas se é uma coisa pequena, que a gente consiga limpar bem, não tem indicação não. E lembrar daquele período das 6 horas, né? Mas que também é um período que a gente usa para suturar ou não suturar, né? Se passou desse tempo, a chance de infecção é bem maior. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais? Não. Bem, queria agradecer a presença de vocês, Mossoró, como sempre, aqui dando uma plateia bem completa. Agradecer aqui a Mônica e a Índio e a Cléber também, que não está presente, precisou se deslocar até Natal. Me dá um bom dia a vocês. Obrigado.